A gente vai falar de um assunto interessante agora, na realidade, ao se pensar aí em novas formas de desenvolvimento que ultrapassem uma visão exclusiva do crescimento econômico, o termo economia criativa acaba entrando em pauta, até porque busca estabelecer uma relação entre vários segmentos, como por exemplo a tecnologia, a inovação, a cultura, criatividade e até mesmo a sustentabilidade. Sobre esse assunto, hoje a gente recebe aqui no Primeiro Jornal a participação do Eduardo Pani, ele que é coordenador geral do projeto E-Criativo, o qual eu já desejo aí um bom dia e agradeço pela disponibilidade em estar conosco na manhã desta quarta-feira, e a quem eu peço também para que inicialmente pudesse definir melhor para todos os nossos ouvintes e também telespectadores o que é de fato a economia criativa e como ela atua. Bom dia para você, Eduardo. Bom dia, Ellen. Bom dia a todos os ouvintes da 012 News. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Vamos lá, a gente está aqui hoje para falar um pouquinho sobre economia criativa, né? A economia criativa, Ellen, é uma coisa simples. Ela parte do princípio de como a pessoa pode aferir algum tipo de resultado econômico ou renda ou qualquer coisa que gere recursos financeiros para ela, usando da sua criatividade, né? Então a gente tem a possibilidade de desenvolver coisas criativas que a partir dela a gente pode aferir algum tipo de resultado econômico que nos proporcione aí ganhos e até o sustento familiar. Parte do princípio da utilização da criatividade. Bacana, eu acho que criatividade é essa que teve uma expansão bastante significativa em meio a esses 2 anos de pandemia, onde muitos estiveram quarentenados, muitos, para falar a verdade, todo mundo na verdade, e com isso eu acredito que a criatividade acaba surgindo ou fazendo prevalecer um pouco mais, você não acha, Eduardo? Sim, eu vou te explicar por quê, Ellen. O fato da pandemia ter obrigado a todas as pessoas ficarem em suas casas, né, aguardando o momento da vacinação, fez com que outras formas de gerar trabalho, renda, fossem necessárias acontecer. E esses formatos de trabalho, de geração de emprego e renda, eles dentro de casa, né, algumas pessoas passaram a utilizar-se do seu computador, né, e da sua criatividade como forma de começar a trabalhar e gerar recursos. E aí abriu muitas possibilidades, né? Pessoas que tinham lá o seu talento, por exemplo, na área de design, né? A pessoa criava artes. Então essa pessoa passou a se utilizar do seu computador na sua residência, estando em casa por conta da pandemia, e passou aí a prestar alguns tipos de serviço nessa linha de criação artística, criação de artes gráficas para qualquer tipo de segmento que se tem necessário. Esse é só um exemplo, existem outros exemplos, por exemplo, produção de vídeos, além da parte aí toda de lives que deu um boom, né, explodiu essa parte de lives, EAD, e muitas outras coisas, né, que passaram a ser utilizadas com a economia criativa. Então isso deu uma perspectiva muito melhor do que seria as possibilidades de se gerar renda através do que a gente chama de economia criativa. Bacana. Agora, o projeto E-Criativo, esse projeto, ele é um programa desenvolvido pelo governo do estado de São Paulo. Como é que é isso? Explica pra gente, Eduardo. Não, o E-Criativo, ele é um programa desenvolvido pelo Grupo Universe, uma empresa que trabalha nesse segmento de economia criativa e teve o apoio, né, do governo do estado, que eles colocam como realização porque é financiado pelo governo, né? Mas é um projeto realizado por uma empresa de São José, que é o Grupo Universe, que atua nesse segmento de responsabilidade social e também na área de economia criativa. E o objetivo nada mais é, Ellen, do que dar oportunidade para as pessoas que estão em casa nesse momento de poder ter acesso a algumas formações, né? E essas formações, elas são gratuitas, com pessoal muito qualificado, profissionais muito qualificados que a gente vem selecionando para oferecer o que tem de melhor nessa área de formação em economia criativa. E vale pensar também, Ellen, que além
dos aspectos referentes às técnicas, né? Seja de como usar as mídias sociais, seja como desenvolver o segmento audiovisual. A economia criativa é muito ampla, tá? Não envolve só cultura, envolve também, por exemplo, moda, envolve game, envolve programação. Então, tudo que envolve a parte criativa, além da parte cultural, artística, né? Que você fala teatro, música, cinema, você tem também outros campos, como a moda, como programação, linguagens e assim por diante, né? Perfeito. Então, essa formação, ela também diz respeito a como a pessoa se organizar para poder trabalhar nesse segmento. Esse é o diferencial desse projeto. Além de ensinar a linguagem em si, ele ensina também meios da pessoa começar a se organizar para empreender neste segmento. Então, pensar o empreendedorismo no segmento da economia criativa, que hoje a gente vê que é vamos dizer, o gargalo, né? A pessoa às vezes tem um talento, mas não sabe como transformar isso em retorno econômico para ela, né? Então ela precisa dessa ponte entre o talento dela e o resultado econômico. E isso chama-se empreendedorismo, empreender, né? Como abrir sua MEI, como se organizar para poder prestar serviço, como organizar uma proposta, como vender essa proposta. Então tudo isso a gente preconiza dentro do E-Criativo também. Bacana. Agora, a gente inicialmente já tocamos no assunto com relação aí à pandemia, que fez com que, né, pelo fato das pessoas estarem aí quarentenadas, acabassem desenvolvendo outras criatividades, mas eu queria saber de você em específico. Claro que a gente sabe que São José dos Campos é uma cidade bastante representativa para o Vale do Paraíba, por ser uma cidade inovadora, tecnológica e empreendedora, inclusive. Mas eu queria saber de você como é que o grupo identificou que o Vale do Paraíba tem potencial para desenvolver, inclusive expandir a economia criativa. Olha, Ellen, a gente ao longo desse tempo que a gente atua, mais de 13 anos aqui na região do Vale do Paraíba, a gente começou a mapear algumas iniciativas de grupos, de coletivos, de profissionais, e dentro desse mapeamento a gente começou a identificar que tinha muita coisa boa que estava ali escondida. As pessoas não têm muito acesso, né? Iniciativas como de vocês, da 012 News, de divulgar esse tipo de projeto, ele é importante, porque acaba chegando até essas pessoas que estão lá em suas casas, têm esse potencial, pode sim gerar renda. E tem outra, a geração de renda oriunda da economia criativa, ela é acima da média de salários, acima da média nacional de salários, né? E a economia criativa representa aí 4% de todo o PIB do estado de São Paulo. Então a gente começou a olhar que tem uma relevância alta, uma relevância grande, né, para toda a região, e aí a partir daí a gente começou a pesquisar os municípios e ver que cada município tem uma peculiaridade, mas todos tinham a mesma característica de pessoas talentosas, né, nessa área, né, na área criativa, que poderiam sim desenvolver economicamente esse trabalho. E foi aí que a gente resolveu ampliar, né, o projeto, não só até mesmo para a região, mas também para todo o Brasil, que acabou aí divulgando para outros locais por ser remoto, né, ser online. Nós temos pessoas inscritas de todas as partes do Brasil no projeto, acabou expandindo o projeto, né? Mas respondendo a tua pergunta, é isso. O Vale, de fato, tem uma vocação criativa, né? A gente viu isso, não é só tecnológica, não é só industrial, né? A gente tem uma outra vocação, que é essa vocação criativa, que nos momentos que a gente está vivendo hoje, de desindustrialização, né, de crise econômica, crise política, mais do que nunca se torna importante para esse profissional poder se preparar para esses novos desafios aí, utilizando aquilo que ele sabe fazer, utilizando a sua criatividade como um meio de aferir resultados econômicos para o sustento da sua família. Certo, agora você, enquanto coordenador geral do projeto E-Criativo, Eduardo, puxando sempre aqui para a região do Vale do Paraíba, que é onde estamos locados, embora a 012 News seja transmitida para o mundo através do YouTube, dá para se ter uma expectativa de quantos novos postos de trabalho o E-Criativo poderia abrir aqui para a nossa região do Vale? Existe algum panorama nesse sentido?
Ellen, nós já tivemos mais de 700 inscritos. Você vê como a coisa está pulsante, né? 700 inscritos nós tivemos nos cursos que a gente ofereceu até hoje. Então a gente começa a ver, se você trazer a realidade hoje do estado de São Paulo, que está gerando algo em torno de 4% de todo o PIB, né? São mais de 1,5 milhão de postos de trabalho, né, em todo o estado, só gerando através da economia criativa. Então, se você trouxer isso para a realidade aqui do Vale, fizer um panorama, você vai identificar que existem sim muitas demandas que não estão sendo atendidas ou tem determinadas empresas ou determinados segmentos que estão com gargalo de atendimento, não consegue atender tudo por conta de que não tem tantos profissionais, né, preparados para poder atender essas demandas na área de economia criativa. Aqui na região do Vale do Paraíba a gente identificou isso. Então, por isso que a gente desenvolveu o projeto, para poder dar um pouco de vazão a esse potencial que tem dentro desse segmento, por enxergar, sim, que existe potencial de geração de mais oportunidades de emprego e renda na região através da economia criativa.